aí, pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de história. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a luta das mulheres pelos direitos, né, seus direitos políticos, né, e outros, no contexto aí do início da República Brasileira, tá? Tema importantíssimo, nas últimas aulas nós falamos lá da questão indígena, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão das mulheres, tá? Infelizmente as mulheres até hoje aí têm que lutar muito pelos seus direitos, né, pela igualdade aí, salário, né, por outras causas aí, mas nós sabemos que essa luta das mulheres ela vem de muito tempo, né? Então vamos falar um pouquinho, vamos ver um pouquinho como era a situação das mulheres no período da República. Tá ok? Então, sem demora, vamos começar a nossa aula de hoje. Está lá o tema, a luta pelos direitos das mulheres nos primeiros anos da República, aula do nono ano do ensino fundamental. E aí nós começamos com um gráfico, tá aqui, ó. Observe esse gráfico aqui, turma. Esse gráfico, esse aqui primeiro, é o ranking de representatividade feminina no parlamento. Isso quer dizer o quê? Né? Ah, qual a porcentagem de mulheres que estão inseridas ali no nosso parlamento, juntando ali a Câmara dos Deputados Federais e o Senado brasileiro, tá? Então, o Brasil, né, foram 193 países que foram pesquisados, o Brasil ocupa a posição número 134 desse ranking, ou seja, está lá quase no fim do ranking, né? E tem uma representatividade feminina de 15% da participação feminina, né? A gente vai comparar alguns dados para perceber como isso é ruim, né? Na composição do Congresso brasileiro, né, das 513 cadeiras da Câmara, 436 são ocupadas por homens e apenas 77 são ocupadas por mulheres. Tá? Então, a minoria bem pequena representa 15%. Tá? No Senado, né, são 81 as cadeiras no Senado, 68 são ocupadas por homens e apenas 13 ocupadas por mulheres, ali um índice muito próximo, 16%. Tá? Nas eleições, a gente pegar aquela outra tabela ali, o dado não é desse ano, tá? É de 2016, mas dá para a gente ter uma ideia, tá? Em 2016, a cada 10 candidatos, apenas 3 eram mulheres, tá? Então a gente tinha ali uma porcentagem de 31,2% dos candidatos sendo mulheres apenas. E no Brasil, se a gente pegar a população como um todo, que é o outro dado lá, 51,4% da população brasileira é mulher, tá? Então, metade da população brasileira é de mulheres. Então, elas não estão representadas, não é proporcional, né? Elas são uma parte maior da nossa sociedade, né? Da composição da nossa sociedade, mas elas não estão representadas, elas são a minoria na participação política, seja nas candidaturas, seja nas eleitas, né? E as mulheres representam, claro, também 52,5% do eleitorado, né? No número dos eleitores ela é maior, né? 52,5% do eleitorado brasileiro são de mulheres e os homens apenas 47,5%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2018. Tá? Então, percebemos aí, né? Qual que é o problema? Por que as mulheres não participam da política? Né? Porque a nossa sociedade, conforme nós vamos ver na aula de hoje, é uma sociedade patriarcal que durante muito tempo, né, e até hoje, deixa as mulheres aí em segundo plano, ou vê com maus olhos as mulheres que participam da política. Né? Isso aí é uma luta que vem de muito tempo e infelizmente ainda tem que ser feita dia a dia das mulheres. Né? Vamos falar dos direitos das mulheres? Começando com o direito à educação. Não vamos nem falar de direito político ainda, que isso vai ser só mais tarde. O direito à educação, direito básico, tá? As mulheres, no início da história do Brasil, elas não podiam sequer ser educadas. A educação era destinada apenas para os homens, tá? Vai ser apenas no século XIX, em 1827, é que as brasileiras vão obter a autorização para poder estudar, tá? Quando foi autorizado a elas a ter acesso à escola, mas apenas ao ensino elementar. E com outro detalhe, elas não iam na mesma escola que os homens, né? Elas tinham uma escola que era só para as mulheres, aonde elas não eram ensinadas lá as disciplinas, né, as matérias igual os homens, não. Elas eram ensinadas a costurar, eram ensinadas a cuidar do lar, as boas maneiras, as virtudes morais de uma boa mãe, de uma boa esposa, né, conforme os costumes, né, a tradição aí dessa sociedade conservadora e patriarcal, tá? O que é uma sociedade patriarcal, gente? Sociedade patriarcal é que o pai, né, a figura, o homem, né, é que manda em tudo, tá? Ele que coordena tudo. Então as mulheres, elas são deixadas de lado aí nessa sociedade patriarcal, tá?
que é a nossa sociedade brasileira. Infelizmente, até hoje, grande parte da nossa sociedade pensa dessa forma. Essa, essa moça que está aí na foto, tá? É a Nísia Floresta, né? O nome dela é Dionísia Pinto Lisboa, tá? Ela era uma escritora e uma educadora e ela vai assumir o pseudônimo de Nísia Floresta. Ela nasceu lá no Rio Grande do Norte, tá? E ela é considerada a primeira feminista do Brasil, a primeira mulher a lutar pelos direitos feminismos do Brasil, tá? Aos 22 anos, lá em 1832, ela escreveu um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, tá? E ela era uma educadora, além de escritora, e ela vai lutar pela mudança e pela educação das mulheres. Ela vai ser responsável por lutar pelo direito à educação científica, para que as mulheres não fossem numa escola para aprender a costurar, a bordar, né, a ser uma boa esposa, e sim para que as mulheres aprendessem as mesmas coisas que os homens aprendiam. Então ela vai se fundar em 1838, na capital do Brasil à época, o Rio de Janeiro. Ela vai fundar uma escola feminina onde as mulheres então aprendiam gramática, aprendiam escrita, aprendiam a leitura do português, do francês, do italiano, as ciências naturais, ciências sociais, matemática, enfim, aprendiam as disciplinas aí que os homens também aprendiam nas escolas, tá? Então, ela foi uma figura importante na luta pela educação das mulheres, né? Pelo direito à educação das mulheres. E nós estamos falando ainda, por enquanto, apenas de ensino elementar, tá? Não estamos falando de ensino superior, porque o ensino superior vai vir só em 1879. Apenas em 1879 foi permitido às mulheres frequentarem as faculdades. Tá? A primeira mulher brasileira que conseguiu um diploma de superior foi a Maria Augusta Generoso Estrela, porque ela estudou nos Estados Unidos. Tá? Isso foi lá em 1882. No Brasil, tendo se estudado e se formado no Brasil, foi só em 1887 e foi essa que está na foto aí, tá? A Rita Lobato Velho Lopes, que se formou em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, tá? Ela começou a estudar no Rio de Janeiro, depois a família se mudou para a Bahia, ela terminou o curso lá e se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. É claro que essas mulheres, né, tanto a Nísia Floresta quanto a Rita Lobato Velho, elas não eram vistas com bons olhos por aquela sociedade, né? Numa sociedade patriarcal, sempre que uma mulher se destaca, ela chama atenção ou que ela ocupa um local que a sociedade, né? E a sociedade dessa época achava que o local das mulheres era cuidando da casa e não nas universidades, nas faculdades. Sempre que elas ocupavam esses espaços, elas eram vistas com maus olhos, né? A, a sociedade brasileira ela sempre excluiu aí as mulheres, né? As nossas constituições, por exemplo, a primeira constituição do Brasil Império lá de 1824 e a Constituição de 1891 não dizem nada, não dão direito às mulheres a votar, né? As mulheres vão ficar aí até lá o início da década de 30 sem direito de votar, tá? Pelas nossas constituições. Então, as mulheres sempre foram excluídas, tá? Nós vamos falar um pouquinho, tem uma pegadinha aí nessa questão da Constituição Republicana de 1891, e depois a gente volta nela. Vamos falar um pouquinho também sobre a imprensa feminina. Começou a surgir no século XIX jornais voltados para as mulheres. É claro que esses jornais, eles não eram jornais é, revolucionários, né, que iam contra a sociedade patriarcal, não. Mas já era uma coisa importante, né, porque foram jornais que foram feitos cuja equipe eles eram produzidos por mulheres e destinados às mulheres, tá? Então, no século XIX, são fundados aí os primeiros jornais aí, voltados ao público feminino, que vai, né, passar ali leituras para as mulheres, né, vai fazer uma conscientização ali de uma forma geral. Tá? Em 1852, a jornalista Joana Noronha vai fundar esse jornal que está aí, o Jornal das Senhoras. Tá? Foi o primeiro jornal inteiramente produzido por mulheres no Brasil. E em 1873, a gente vai ter um outro jornal chamado O Sexo Feminino, fundado pela professora Francisca Mota Diniz. Né? Ambos os jornais aí tiveram uma vida curta, tal, mas eles não eram revolucionários, mas já foram importantes ali em conscientizar as mulheres no papel aí subalterno que a sociedade patriarcal brasileira destinava a elas. Inclusive eles participaram aí de umas lutas pela abolição da escravatura, né? Tiveram um papel importante aí sim. Como é que as mulheres estavam, o direito das mulheres estava na legislação brasileira, tá? Eu falei lá que a Constituição
republicana de 1891 não dava direito às mulheres a voto, tá? Mas que direitos, vamos voltar nela daqui a pouco, mas que direitos civis aí as mulheres tinham, né? O primeiro Código Civil brasileiro, da República Brasileira, é de 1916, e ele vai ser uma demonstração aí dessa sociedade conservadora e patriarcal, tá? A mulher, ela vai ser identificada como parte da família nesse documento, mas ela vai estar sempre submissa à imagem do homem, seja o pai ou o marido, caso ela fosse casada, tá? Então ela é submissa à autoridade do homem. Tá? Além disso, a esposa ela adotava o nome do marido, né? Então o marido passava o nome para a esposa, mas a mulher não passava o nome para o marido, né? Não acontecia, não era nem permitido pela lei da época. Outro exemplo aí que mostra essa patriarcado brasileiro aí é que o Código Civil falava que se tivesse alguma discussão entre o casal, entre o pai e filha, alguma coisa assim, a posição do homem, né, a vontade do homem, seja do pai ou do esposo, é que vai prevalecer. O Código Civil de 1916 ele definia também que a mulher estava submissa ao marido, então dependia da autorização dele para fazer tudo, né? Praticamente tudo. Então a mulher ela era considerada juridicamente incapaz, ou seja, ela não podia decidir por si própria o que ela queria fazer, né? Tudo ela dependia da autorização do marido. Ela podia oferecer um emprego para ela maravilhoso, ela não podia aceitar se o marido ou se o pai não autorizasse, tá? Então, a condição da mulher ali era a mesma condição que nós estudamos, nós vimos lá para os índios, né? Então, no Código Civil Brasileiro, estabelecia lá que as crianças, os portadores de deficiência mental, os mendigos e os índios, e também as mulheres, eram incapazes juridicamente, não podiam decidir por si próprios. No caso dos indígenas, nós vimos que o Estado ali, né, tutelava ali por eles. As mulheres aí ficavam na mão dos maridos, tá bom? Aí, turma, eu falei que eu ia voltar na Constituição lá de 1891, né? A Constituição de 1891, ela não fala nada sobre a participação das mulheres nas eleições, né? Ela deixa bem claro lá que poderia votar, né, os alfabetizados, né, e que estavam excluídos os militares de baixa patente, os religiosos das ordens regulares, né, os mendigos e os analfabetos. Mas não fala nada sobre as mulheres. E aí essa brecha, né, claro que essa sociedade patriarcal entendia essa brecha, era claro, né? Não estava lá porque nem não deveria estar, né? Segundo aquela sociedade da época. Porém, essa brecha foi utilizada por mulheres, né? Como não está falando que é proibido lá, também não está falando que é permitido. Então, né? Ficava essa situação ambígua e as mulheres se aproveitaram dessa brecha muito para lutarem, né? Inclusive, várias tentaram então se alistar como eleitoras, né? E aí tiveram que entrar na justiça, tal, e sempre dava-se um jeito lá de impedir essas mulheres de votar, né? Então, esse movimento de luta pelo direito político das mulheres começou a crescer, né? E aí começou a ter apoiadores, inclusive de políticos importantes, tá? Em 1922 foi fundada uma importante instituição aí, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino era chefiada aí pela Berta Lutz, tá? Que era lá, né, filha das elites brasileiras, né? Então ela estudou fora, tal. Ela tinha, né, um conhecimento, teve contato com o movimento feminista europeu, né? Com as sufragistas lá da Inglaterra, que eram mais radicais, teve também contato com o movimento americano, tal. E ela defendia aí um posicionamento, um feminismo moderado, né? Aliás, esse movimento ele lutava aí, né? Tinha como pautas, né, a reivindicação do voto feminino, a instrução das mulheres, que as mulheres estudassem, a proteção da mãe e a infância, né, e uma legislação que regulasse o trabalho feminino. Mas apesar dessa preocupação com o trabalho, as trabalhadoras mesmo não faziam parte desse movimento, porque ele era um movimento integrado apenas pelas elites lá, né? E também, né, a gente tinha o lado das trabalhadoras, né, das camadas mais pobres, né? Elas não estavam então inseridas na luta pelos direitos políticos? Estavam sim, mas de outra forma, tá? As mulheres, né, o operariado brasileiro, inclusive as mulheres, vão estar em outro movimento. A gente vai ter então
desde o fim do século XIX, com o fim da escravidão, né, e a vinda dos imigrantes para substituir a mão de obra escrava, esses imigrantes europeus que chegavam aqui no Brasil, eles traziam consigo ideias que circulavam na Europa, principalmente as ideologias anarquistas e a ideologia socialista, né? Essas ideias revolucionárias estavam circulando na Europa ali e esses caras quando vinham, né, traziam livros ou, né, traziam as suas próprias ideias e esse movimento começou a circular, né? Parte desses imigrantes que vieram para trabalhar no café se deslocaram para as cidades e foram trabalhar nas indústrias, né? No início do século XX ali, quando a gente tem o início da industrialização brasileira. E essas indústrias que vão surgir vão começar a organizar o movimento operariado brasileiro, né? O operariado brasileiro vai começar a se organizar em sindicatos, tá? Com essas ideias aí trazidas por esses estrangeiros e as mulheres vão fazer parte disso também, né? Porque a indústria, essa primeira fase da industrialização brasileira aí, né? Vamos chamar assim, do século XX, tinha indústrias têxteis, né? De tecidos e a mão de obra da indústria têxtil era basicamente feminina, né? Então, as mulheres vão ser introduzidas aí no mercado de trabalho urbano, nas indústrias, né? Pelas indústrias têxteis aí. E vão ser elas que vão iniciar, então, apesar delas não ocuparem os cargos na chefia ali do sindicato, né? Na direção dos sindicatos, elas as pautas delas começaram a entrar nas pautas da luta trabalhista. Então, a luta por melhores condições de trabalho, uma hora e outra ia entrando ali uma pauta feminina. Inclusive, essas mulheres foram as responsáveis pela primeira greve nacional, primeira greve, grande greve do Brasil, que foi a greve geral de 1917, que começou numa indústria têxtil lá de São Paulo, que tinha como maioria ali a mão de obra feminina, tá? E essa foto que está aí, ó. Vocês podem perceber, a fábrica está ali no fundo, as mulheres trabalhadoras, né, os operários ali, mas em grande parte mulheres trabalhadoras dessa fábrica. Foi aí que começou a greve de 1917 e essa greve teve pautas femininas, inclusive as mulheres lutavam contra o assédio sexual, né? Essa sociedade patriarcal, os patrões, né, abusavam das mulheres ali no contexto das fábricas e elas começam a lutar contra isso e lutar também por direitos ligados aí às mulheres, né? O direito à maternidade, o direito, né, à licença maternidade, o direito ao auxílio creche, né? Inclusive a igualdade salarial dos homens, porque as mulheres, né, recebiam menos, né? A gente está falando de um momento aí que o Brasil ainda não tem leis trabalhistas, tá? Então elas estavam lutando aí antes de existir as primeiras leis trabalhistas no Brasil. Essas mulheres vão ter essa participação importante na greve geral de 1917 e se espalhou de São Paulo, ali foi para o Rio de Janeiro e inclusive pegou um pedaço nosso aqui do sul de Minas, né? Aqui em Poços de Caldas a gente teve fábricas que pararam aí nesse momento, tá? Então, além deste movimento aí das mulheres nas fábricas, nós tivemos também movimentos das mulheres na participação política, né? A luta pela política. E aí, lembra que eu falei que o movimento estava crescendo, o movimento feminino estava crescendo lá naquelas lutas na década de 20? Um dos apoiadores do movimento pelos direitos políticos das mulheres, né, que era o senador Juvenal Lamartine, ele foi eleito com o apoio das mulheres a governador lá do estado do Rio Grande do Norte. E aí, assim que ele foi eleito, ele mudou as leis lá do estado e conseguiu colocar o direito ao voto das mulheres lá no Rio Grande do Norte. Então, as mulheres potiguares foram as primeiras a votar, ter direito a votar. E foi lá também que foram eleitas as primeiras mulheres, tá? Em 1927, temos a primeira eleitora, né? E as primeiras eleitas foi a Júlia Alves Barbosa, tá? Que foi eleita vereadora, tá? Intendente, o caso, que é o equivalente à vereadora na época, em Natal, e a Luísa Alzira Teixeira Solano, que foi eleita prefeita do município de Lages, lá no Rio Grande do Norte, que é essa que está na foto. Percebam que coisa estranha na foto, né? Só tem ela de mulher ali, ó. Ela ali é o governo dela ali na prefeitura, né? Então tá ela ali na posse, rodeada de homens, né? E as mulheres não participavam da política. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu ser eleita lá em 1928. Infelizmente, ela ficou pouco tempo no cargo porque em 1930 a gente teve a Revolução de 30, Vargas entra no poder, né? E aí eles tem uma mudança política no Brasil e aí todos os prefeitos tal são todos retirados,
ele coloca interventores, ele inclusive chama ela, mas ela falava que era contra aí a crença democrática dela participar de um eleito que não fosse, né, golpe aí, né? E aí ela não assume e ela foi então a primeira mulher a ser eleita prefeita, um cargo executivo no Brasil, tá? O direito aos votos lá no Rio Grande do Norte era apenas para as eleições locais, né? Elas até votaram para senador, né? Mas os votos foram cancelados lá, né? Foram cancelados porque tinha-se o entendimento que as eleições nacionais não podia ter a participação das mulheres, que isso era um direito lá do Rio Grande do Norte apenas, né? Mas em 1932, já no contexto do governo Vargas, né? Quando tem a eleição de uma nova constituinte para fazer uma constituição, a Constituição 4, tem uma eleição de deputados. E aí Vargas, inclusive, convida umas mulheres para participar lá, né? E as mulheres puderam votar, né? A gente tem um novo código eleitoral e lá está estabelecido que as mulheres poderiam votar. Tá? Apenas na Constituição de 1934, pela primeira vez, né, um texto na Constituição entra lá o direito feminino ao voto. Porém, o direito feminino ao voto era estendido apenas para as mulheres solteiras e viúvas que tinham trabalhos remunerados. Se fosse casada, ela tinha que ter autorização do marido para poder votar. Então vocês viram que não era tanto assim. Apenas em 1965 é que o voto feminino foi tornado obrigatório, assim como o masculino, né? E aí ficou em paridade, em equilibrado, né? Com os mesmos direitos, né? Porque as mulheres era facultativo votar até então, né? Ela pode, mas não é obrigada, né? Então, aí só em 65 é que a gente vai ter esse voto equiparado, tá? Como nós vimos, a luta das mulheres aí, né? É uma luta de muito tempo, né? Até hoje, né, nós percebemos pelos números lá no começo da aula que as mulheres representam apenas 15% lá do parlamento brasileiro, né? 3 entre cada 10 candidatos apenas são mulheres, né? Então a gente precisa melhorar muito isso. A participação das mulheres na política, mas não só isso também, né? Os direitos das mulheres, né? Apenas lá na Constituição de 1988 é que aquela ideia dos homens, né, terem que autorizar as mulheres para fazer as coisas só vai cair em 1988, tá? E mesmo assim, até hoje tem algumas coisas, né, que você tem um casal, para a mulher poder fazer tem que ter autorização do marido, né? Então a legislação nossa, né, ainda não é tão clara assim, né? Ainda temos muita luta pela frente, tá? Ainda hoje, então, as mulheres precisam de muita luta aí para poder conquistar os direitos sociais, direitos políticos ou simplesmente serem respeitadas, né, em igualdade aí com os homens, certo? Então, encerramos a nossa aula de hoje, tá? Entre no nosso canal, curta o vídeo, tá? Assinem ou se inscrevam lá no nosso canal, dá o joinha lá, aperta o sininho. Eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Voltamos para a nossa semana que vem com mais uma aula, tá? Façam as atividades do PET e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, até mais.